Pessoal, bom dia. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade da criança nesse tempo que estão todos fora da escola, né? E muitos ainda não conseguem sair de casa para fazer passeio, para brincar com os amigos, para visitar os avós. Então, as crianças estão vivenciando com muito mais profundidade o processo de ansiedade do que nós adultos. Porque nós, trabalhadores, de alguma forma, saímos de casa, né? Vemos outras pessoas, conversamos com outras pessoas e as crianças têm ficado mais reclusas. E a mesma necessidade que nós temos de contato com outros, as crianças também têm. Elas estão sofridas, com saudade dos professores, com saudade dos amiguinhos, né, das brincadeiras nos pátios das escolas. E as crianças que ainda não estão em fase de escola, elas também sentem os reflexos dos pais, dos irmãos maiores, dos adultos da casa. Então eu quis trazer essa reflexão sobre a criança, porque todos nós estamos sofrendo de alguma forma, em algum grau, esse afastamento social que estamos vivendo. Nós temos trabalhado, né, no SESMIT da Saúde Municipal aqui em Goiânia, alguma tentativa com os servidores de lidar melhor, né, de acomodar melhor os sentimentos de ansiedade, de medo, de preocupação. E nós podemos, né, e temos como verbalizar em função da nossa maior compreensão. E a criança, muitas vezes, ela não tem esse raciocínio, né, da expressão do sentimento através da fala. Ela vai se comportar. E muitas vezes os comportamentos das crianças não estão bem entendidos ou estão claros para a família, para o cuidador, para quem estão com elas. Ontem mesmo, conversando com outros colegas que trabalham em escolas, a fala deles é unânime, né? Eles estão tentando diminuir o tempo na frente da tela, as atividades escolares, as atividades acadêmicas, né, das escolas formais, porque as crianças estão muito estressadas. E claro que a família está muito mais, porque além de trabalhar, além de ter o medo da contaminação, o medo e a preocupação de levar a contaminação para os seus entes queridos em casa, ainda tem o estresse da escola online e de não poder passear com as crianças. Alguns são mais cuidadosos, né? Ainda saem de máscara, ainda vão aos parques, nos lugares mais abertos, com menos aglomeração. Mas nós temos, grande maioria das nossas crianças não tem essas condições e estão expostas, na verdade, né? Então a gente tem essa preocupação. Mas eu quero um pouquinho, antes de entrar nesse processo, passar um pouquinho pela Constituição Família. Afinal, nós estamos falando, né, das estratégias da saúde da família. E a saúde emocional tem sido uma preocupação muito grande nossa, porque sempre houve a confirmação do adoecimento físico a partir do adoecimento emocional. E com a pandemia, com o afastamento da convivência social física, né, da presença física, isso tem agravado. E principalmente nesse mês que se faz toda uma campanha a favor da vida, contra o suicídio, eu quero chamar a atenção para os profissionais de saúde, para as famílias, o quanto é importante nós verificarmos as expressões das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu estou atendendo uma pessoa, num trabalho voluntário, que um filho de 23 anos suicidou e morava fora do Brasil. Então o drama da família está muito complexo, é um sentimento de culpa, de raiva, de impotência muito grande. E nesse momento a família é fundamental.
Aliás, a família sempre foi fundamental nas nossas vidas, nas nossas culturas, no nosso aprendizado, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal e interpessoal. E o que chama atenção é que sempre nós paramos para fazer algumas campanhas, mas esse sentimento das campanhas, das preocupações, eles podem se estender ao longo do ano, todos os dias. Principalmente nesse momento de 6 meses, já entrando no 7º mês, de sofrimento psíquico em função desse medo e da ansiedade de contaminação pela Covid. Embora nós hoje estamos mais acomodados nos números, não acomodados no sentido de que está tudo bem, mas acomodados no sentido de vivenciar, porque nós vamos nos estressando na expectativa negativa até que nós entramos numa acomodação emocional, numa acomodação física e aprendemos a lidar com um fator que nós não temos controle. Então esse é o sentido de acomodação que eu trago. Embora nós estamos acomodados nesses últimos dias, né, com relação aos números de infectados, ao número de mortos, ainda cabe muito cuidado, porque nós estamos lidando com uma situação muito nova. Não sabemos muito cientificamente sobre esse vírus. E mesmo lá atrás, né, quando começou os sintomas e as primeiras mortes, a afirmação de que criança é mais leve, quem infectou não infecta mais, né, não transmite mais. Então, esses cuidados nós precisamos ter, porque nós não conhecemos. E embora as crianças possam manifestar ou sentir sintomas mais leves, requer muito mais cuidado. E o cuidado se redobra com relação aos sentimentos, à expressão de sentimentos. Então, nesse momento, embora a família esteja com as suas bases, né, meio desestruturadas em função do medo e da ansiedade e da preocupação, e quiçá muitas famílias também pela dor da perda, pela dor do luto, nós precisamos ainda nos unirmos na relação com a criança. A criança ela não entende muito, né, o que é a morte, o que é afastamento, o que é não ver mais a pessoa. Mas elas expressam de uma forma bastante grave quando esses sentimentos não estão bons. Os lutos nas crianças são vivenciados de uma forma diferente. Elas podem se tornar mais agressivas, mais irritadas, mais introspectas. Nós já conversamos aqui sobre depressão infantil, né, como começa a se manifestar. E muitas vezes o que os adultos classificam como mau comportamento ou indisciplinado pode ser a manifestação de uma dor muito grande que está incontida e que ela precisa expressar essa dor de alguma forma. Então, demonstrar e receber carinho, compartilhar a sua dor de adulto, conversando com a criança, no sentido de receber também a sua fala ou a sua manifestação da dor, é primordial para que esse convívio em isolamento, em afastamento social, seja menos doloroso e que deixe menos sequelas nas crianças. Quem fica em casa, né, acompanhando as crianças na tela do computador ou na tela do celular ou nas chamadas em vídeo para acompanhar as atividades escolares, não está sendo muito fácil. Porque se você tem filhos e você precisa trabalhar, alguém está na sua casa cuidando dessas crianças. Que seja a babá, que seja a sua secretária, que seja o avô, a avó, alguém está ali tentando acompanhar essa criança nos seus desafios em frente à tela do computador. Eu até comentei aqui com o pessoal, né, do Telemedicina. Nós estamos tanto à frente da aparelhagem, do trabalho virtual, que realmente nós estamos cansados. Tem dia que eu estou muito cansada, porque nós fazemos salas virtuais
tem um trabalho voluntário que está sendo virtual e tudo a gente... então, quando eu posso, ou então eu fabrico um tempo de poder, eu me afasto das telas. Aí vou fazer outras tarefas que me recuperem a energia desgastada e o cansaço físico, mental e visual de frente às telas. E também o auditivo, porque sempre nós estamos trabalhando com fone de ouvido. Não é sempre que nós temos uma sala silenciosa como nós temos aqui no Telemedicina. Então, nós precisamos ouvir através do fone. Então, toda essa transformação que nós estamos enfrentando no dia a dia em função da Covid, passa por nós nos reestruturarmos enquanto emoções. E é um desafio, porque as emoções são sempre desafiadoras, os nossos sentimentos são bem desafiadores, mas precisamos de olhar para nós e se perguntar: o que eu posso fazer agora? E muitas vezes nós perguntamos isso para a criança: o que você quer que eu faça? Nós podemos até fazer essa pergunta, mas de uma forma onde ela perceba que você também está com medo, que você também está sofrendo, e sentar com ela, onde o nosso olhar de adulto encontre o olhar da criança. Porque a relação do adulto com a criança é uma relação fisicamente desproporcional. Nós somos maiores, né? Estamos numa altura maior, então o ideal é que a gente sente com essa criança, de repente até sentar no chão e conversar com essa criança, olhando nos olhos dela, para que ela perceba no adulto que está conversando com ela a segurança. Uma outra coisa que tem nos preocupado bastante, né? Isso foi inclusive fala durante todo o mês de maio com relação à campanha contra a violência infanto-juvenil. Então nós precisamos estar atentos a qualquer comportamento estranho ou diferente daquilo que nós conhecemos da nossa criança. E nós, profissionais de saúde, somos os mais procurados. O que tem acontecido com a Covid, isso é mais preocupante. Se não é Covid, não tem tratamento, né? Não tem acompanhamento, não tem consulta, não tem... Então, nós estamos agora, depois de 6 meses, tem percebido um recomeço, um olhar para as outras comorbidades que sempre existiram. É claro que estamos todos cansados, principalmente quem está em linha de frente, como médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários de saúde, cadastro, recepção, todo esse quadro de pessoal está adoecido. Por isso a preocupação que nós tivemos, né, enquanto saúde do trabalhador, de criar algum mecanismo, algum suporte psicossocial para esse trabalhador. Mas nós vamos ter sempre notícias de que algo não vai bem numa casa, numa família, em função do descompasso das consultas que eram rotineiramente agendadas nas unidades. E aí nós precisamos alertar os nossos sentidos para as famílias que se afastaram da aglomeração em função da Covid, mas que de alguma forma a vida continuou e nós precisamos estar atentos a isso, né? Ontem eu estava em casa fazendo uma sala e assim, né, as crianças do vizinho, da vizinhança estão todos em casa. Então foi uma sala meio difícil de coordenar e de falar, porque estão todos em casa. Alguns vão para a rua, né, porque não tem um cuidado, não tem um cuidador, estão mais soltas, mas também requer uma atenção bastante importante nesse sentido. Então, a família, nós entendemos que é o maior tempo que a criança fica. Mesmo que vocês, né, mesmo que as pessoas, que as mães, os pais saem para trabalhar, a família ainda é, ou pelo menos deveria ser, um porto seguro para a criança.
E a convivência com a criança, ela é desafiadora mesmo. E como nós adultos estamos todos muito cansados, irritados, a situação da pandemia acelerou e cresceu em nós o medo, a desconfiança, a ansiedade e o estresse. Quem de nós que estamos lá na porta da frente, não vai para casa com medo? Porque o medo, ele é um dos nossos aliados, no sentido de que nós podemos nos resguardar, ter um autocuidado, só que nós chegamos numa situação que todo o autocuidado que nós temos, nós estamos indo para casa, conviver com as nossas pessoas. Todos nós lembramos lá no comecinho, o quanto as pessoas foram se distanciando, não iam para casa em função dos pais idosos, das crianças, e aí nós fomos aprendendo a conviver com isso. Ainda temos muitos cuidados, muitos medos, algumas pessoas depressivas em função disso. E aos poucos nós vamos reconhecendo que nós somos capazes de lidar com situações desafiadoras. Mas os 3, 4 meses primeiros foram muito sofridos, muito adoecidos, porque nós não conhecíamos nada. Ainda não conhecemos, mas pelo menos hoje nós sabemos lidar melhor com as situações. E as pessoas foram tomando mais consciência. Embora tenhamos algumas pessoas, alguns companheiros nossos, até mesmo profissionais de saúde, que acham que está tudo bem, até que se contamina, até que se tenha um fato muito próximo. Porque no início nós tínhamos notícia da Europa, Estados Unidos, e aí foi chegando muito próximo de nós. O mês passado eu tive 3 casos na minha família, casos mais moderados, mas de alguma forma nós fomos aprendendo a lidar com essa situação. Mas a criança, ela não sabe, ela não tem ainda a maturidade que nós deveríamos ter, É claro que a maioria de nós somos maduros, somos responsáveis, mas ainda temos alguns companheiros nossos que não têm a maturidade necessária, e a criança, ela passa por um sentimento de que ela não sabe o que está acontecendo. Ela tem informação, mas ela não tem maturidade suficiente para lidar com isso. Então, por isso ela quer sair, sim, ela quer ir na casa da avó, ela quer brincar com o amiguinho. E muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, porque nós não estamos sabendo lidar conosco. Mas aí a gente precisa respirar profundamente, buscar uma calma, buscar o que nós temos de habilidades para lidar com as crianças das nossas famílias ou crianças que estão sob o nosso cuidado. Eu tenho conversado com algumas pessoas, que são babás ou cuidadoras, ou que são mesmo secretárias domésticas, para que elas também tenham esse nível de reconhecimento, porque claro, os pais saem para trabalhar e elas estão em casa com essas crianças. E são pessoas também que estão muito cansadas, estão muito estressadas, porque muitas delas não têm o conhecimento escolar que a criança está em casa, na frente do computador ou na tela do celular. Imagine o estresse dessa pessoa que não consegue acompanhar o conhecimento que aquela criança precisa ter através da escola. Então, todos nós vivenciamos desafios muito grandes, coisas que nós não estávamos acostumados, e fomos aprendendo. E às vezes, a ruptura que a criança sente, o dano é maior do que em nós. Porque nós já somos crescidos, já temos conhecimentos,
temos maturidade, conversamos com outras pessoas. E para a criança, o não poder ir para a escola, o não poder brincar na casa do amiguinho, o não poder visitar a avó ou receber a avó ou outro parente que seja idoso e faça parte do grupo de risco, isso é muito incomum para ela. E essa ruptura, se nós não olharmos com carinho, com paciência, pode ser algo que demore a se conectar de novo. Eu tenho conversado muito com algumas avós, né? E eu falo para elas, faça um bolo, né? Manda entregar, faça um pão. Nunca se fez tanto pão quanto nessa pandemia. Eu acho que todo mundo aprendeu a fazer pão. Porque é uma forma de levar um alimento com afeto. E nós somos afetuosos, e para nós afeto significa comer alguma coisa. Sempre que nós vamos nos reunir, primeira coisa que nós fazemos, uma lista de quem leva o quê, não é verdade? Então nós estamos com saudade das festas de aniversário, nas unidades de saúde, nos almoços que nós fazíamos nas unidades de saúde que não podemos fazer mais, né? Nós estamos com saudade de tudo isso e a criança também está. Como quem fez aniversário no início da pandemia não podia fazer uma festa de aniversário. Como eu não posso receber os meus amiguinhos em casa. Por quê? Porque os pais não podem ir para a casa dos meus pais e eu também não posso receber os meus amiguinhos. Então, isso é uma perda e é um luto. O luto para nós, profissionais que lidamos com o comportamento das pessoas, não é só a morte física. O luto, ele passa por todas as perdas. Quantos de nós não tivemos parentes que perderam o emprego, que perderam salários, que perderam o lugar de morar, e tudo isso é um trabalho de trabalhar o sentimento da perda. Nós precisamos fazer isso o tempo todo. Com a criança não é diferente, né? Então, a paz e a harmonia precisam ser trabalhados, precisam ser vivenciados. Eu sei que em algumas famílias e algumas estruturas isso é muito difícil. Nós estamos, na verdade, reaprendendo a viver em grupo, a viver em comunidade. Porque a expressão vai para dentro de casa significa eu ir para dentro de mim e para dentro do grupo que eu constituo enquanto família, que era muito fácil ter uma briguinha, um desacordo, eu sair para a rua, e ainda não estamos podendo sair para a rua se estamos contrariados em casa. Mas o que nós podemos aprender com isso? Eu costumo dizer que toda dor tem um aprendizado. Toda situação que não foi muito positiva, ela traz algo de aprendizado. E é isso que nós precisamos, é reconhecer em cada momento da nossa vida, da nossa vivência, do nosso relacionamento, o que eu aprendo com isso. Nós aprendemos a perceber que o nosso familiar que está dentro da mesma casa conosco, tem algumas coisas que às vezes eu não reconhecia. Eu poderia até saber, mas eu não reconhecia. Então, de tudo o que nós podemos aprender, vamos tirar proveito disso. Como é que nós estamos conversando com as pessoas? Nós estamos pacientes, nós estamos mais irritados? Como é que está o nosso tom de voz? Nós estamos mais exaltados ou aprendemos a falar baixo, com mais amor, com mais acolhimento? Porque imagina, né, se nós vamos viver 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano dentro de casa e a gente não aprende alguma coisa com isso. Nós aprendemos a ensinar, porque nós aprendemos também a aprender. Muita coisa nós não sabíamos.
Porque nós vivemos numa sociedade, numa cultura onde o saber significa conhecimento tecnológico, conhecimento teórico, e o saber não necessariamente é só isso. O saber engloba uma abrangência muito maior. O saber significa olhar para o meu filho, para o meu colega de trabalho, para minha mãe, para o meu pai, que às vezes eu ia visitá-lo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, e que de repente eu preciso ficar 3 meses sem vê-lo, sem dar um abraço. O que a gente aprendeu com isso? Que o contato, que a presença física, ela tem um valor muito diferente do que nós até então sabíamos. Então, nada é desperdiçado. Tudo é aproveitado, principalmente o nosso aprendizado, né? Como nós estamos falando com a criança? Como eu disse, nós estamos falando aos berros ou nós estamos abaixando na altura do seu olhar e conversando com ela? Como nós estamos falando uns com os outros? Nós aprendemos a moderar a nossa tonalidade de voz? Porque se todo mundo, 5, 6 pessoas dentro de uma casa, né, sem poder sair, sem poder conviver com outras pessoas, se todos falam num tom de voz alto ou aos gritos, alguma coisa ruim pode acontecer. As pessoas começam a se trancar nos quartos, a não conversar um com o outro. O momento de se alimentar, de sentar à mesa ou pegar o prato que seja e ir para frente da televisão, torna-se um martírio e aí a gente vai adoecendo. Na verdade, né, essa fala que nós tínhamos programado era para um outro momento, bem mais no início, mas eu penso que ainda há tempo de nós revermos, até para quando essa pandemia passar, quando nós tivermos uma vacina, quando nós tivermos todas as condições de estarmos abraçando-nos e nos confraternizando, como fazíamos até janeiro, fevereiro, a gente tem aprendido. Eu costumo dizer nas salas que eu converso com os profissionais que nós aprendemos uma coisa fundamental: a higienização das mãos. O cuidado com que nós temos e não tínhamos em lavar as mãos para comer alguma coisa. O cuidado principalmente de quem está na linha de frente usando máscaras. Então nós vamos aprender isso, que apesar do incômodo imenso que é usar máscara, nós vamos aprender. Porque nós tínhamos profissionais sendo contaminados até por doenças já erradicadas e que estão retornando em função das pessoas que não querem fazer o tratamento corretamente, do profissional que não usa os seus EPIs e que não tem um cuidado com o seu corpo, né, que é o seu instrumento de trabalho. Isso nós vamos aprender. Porque hoje, quando nós vamos sair à rua para entrar no supermercado para fazer alguma coisa, nós estamos usando máscaras. Então, alguma coisa ficou de aprendizado. Chegar em casa, né, e se higienizar antes de fazer qualquer outra coisa, também é um aprendizado. Porque muitos não faziam isso. Eu conheço pessoas, né, que trabalham em urgência e emergência, chegam em casa e às vezes vão fazer a refeição com a roupa que chegou do hospital. E isso mudou, né? Isso vai mudando. E nós também vamos mudando. Nós vamos pensar muitas vezes antes de chegar em casa e dar um abraço em quem está em casa. E tantos vídeos que nós vimos, né, no início dessa pandemia, e nós fomos aprendendo. Crianças que às vezes sabiam que não pode abraçar o pai e a mãe quando chegam no trabalho. Elas aprendem.
Então a gente precisa ensinar com amor, com carinho, com atenção. Eu tenho falado para algumas mães, né, trabalharem, ensinarem a elas respirarem, fazer um trabalho de respiração com as crianças. E elas gostam. E enquanto a mãe está ensinando, ela também está fazendo exercício de respiração. E na respiração, quando nós prestamos atenção, quando nós fazemos exercício de inspirar e de expirar, nós estamos trabalhando todo o nosso corpo. E a criança precisa disso. Já tem um tempo, né, que as escolas falam em meditação da criança, para a criança. E isso é possível. 10 minutos de relaxamento com a criança, tirá-la da frente da televisão, do celular na mão, porque ela já está um tempo na frente do computador em função da escola. Ir para o quintal, fazer alguma coisa que nós fazíamos quando nós éramos crianças. Isso alivia o estresse do adulto e da criança. Deixar que a criança brinque com o que ela quer brincar, como nós fazíamos quando nós éramos crianças. Mas tem mãe que vai se estressar porque a criança brincou com terra. Naquele momento que ela está brincando com terra, é o momento que ela está exalando todo o estresse que ela estava sentindo. E a mãe vai estressar porque ela tem que lavar a roupa, mas alguma coisa tem que ser feita. Algum momento precisa de que a família entre numa conexão de relaxamento, de meditação, de respiração, onde todos consigam tirar proveito. Brincar de casinha, de pique-esconde, de pular corda, de fazer alguma coisa que nós todos possamos desestressar. Cuidar das plantas juntos. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue fazer sem dar bronca, sem criticar. Porque, claro, nós chegamos do trabalho, já estamos estressados, e a nossa tendência de adulto é despejar tudo em quem está em casa, o nosso cansaço, nossa irritabilidade, o nosso mal-estar com o grupo de trabalho, seja com o chefe, seja com o companheiro de equipe. Mas a gente precisa encontrar em nós mesmos, e nós temos isso, uma forma de lidar com os nossos sentimentos para perceber e entender o sentimento dos outros. Porque se nós vivemos num ambiente doméstico, onde exista desarmonia, tristeza, raiva, rancor, briga, alteração do tom de voz, a discordância o tempo todo, não tem saúde mental nessa família, uma saúde mental equilibrada. E a saúde mental da criança, ela precisa ser preservada, ela precisa ser cultivada para que ela se torne, para que ela se cresça, né, se desenvolva como um adulto que daqui 10, 15 anos esteja contribuindo para uma sociedade melhor. Porque se ela recebe tudo ao contrário disso que eu estou colocando, e que a gente percebe que é fundamental, porque nós lembramos disso quando nós lembramos da nossa infância, se tem um fato que não foi bom, nós não gostamos de lembrar, nós sofremos. Mas se nós vamos buscar coisas boas que a gente viveu na nossa infância, isso é fundamental para nós, hoje. Então, que nós possamos lembrar das coisas boas que nós trouxemos para o nosso desenvolvimento de adulto e cultivar isso na criança que nós estamos lidando com ela. Seja nosso filho, seja sobrinho, seja afilhado, qualquer criança que esteja à nossa frente, que dependa dos nossos cuidados, das nossas orientações, da nossa atenção, do nosso acolhimento, é possível nós fazermos isso.
Porque se nós precisamos de uma sociedade mais sensível, mais organizada, mais humana, nós precisamos inculcar isso nas nossas crianças de agora. Nós não vamos ter uma sociedade diferente com todas as características positivas que nós achamos que devemos ter e merecer se nós não fizermos isso. Elas não vão chegar lá no adulto e transformar a sociedade, porque nós queremos que a sociedade que vai cuidar da nossa velhice seja diferente. Se nós queremos adultos que vão cuidar da nossa velhice de uma forma que nós achamos merecedores, nós precisamos cuidar delas agora. É um ciclo. A humanidade se movimenta assim. Não tem como a gente chegar lá nos 30 anos e nos transformar se nós não recebemos esses valores de transformação agora, aos 5, 6, 3, 10 anos, né? E isso nos custa caro, sim, porque se nós quisermos transmitir para as crianças esses sentimentos, nós precisamos desenvolver em nós primeiro, senão a gente não consegue, né? Como é que a criança aprende? Cultura, associação, aprendizagem e assimilação. Quem é responsável por todo esse processo? Nós, os adultos. Sejamos professores em sala de aula, sejamos a família que cuida, sejamos o profissional de saúde que vai orientá-lo, que vai receber, que vai fazer consulta. Então eu penso que cada oportunidade que nós tenhamos com uma criança é um momento de orientar e de tratá-lo como gostaríamos que fôssemos tratados. Se nós não tivemos isso na nossa infância, nós já aprendemos hoje que é possível de se fazer. Porque senão nós vamos entrando num processo de adoecimento onde a gente não tem paciência, amorosidade, tolerância, porque nós só vamos ensinar se nós tivermos essas características. E o mais interessante é que nós aprendemos com as crianças, sempre. Porque cada vez que nós ensinamos alguma coisa para ela e fazemos ao contrário, elas nos chamam a atenção. Elas são altamente perceptivas, elas são sensibilíssimas, e aí essa faculdade, né, esse sentimento, essa característica que a criança ainda tem de ser leve, de ser solta, ela nos chama a atenção e nos repreende de uma forma afetuosa. Mãe, você não me disse que não era para fazer isso? E o nosso maior modelo de ensino-aprendizagem é sermos exemplo. Se nós queremos que as nossas crianças sejam amorosas, sensíveis, preocupadas com o próximo, ter cuidado com o planeta, com o ambiente, com a casa, nós temos que ser o exemplo. Não adianta nós mandarmos, né? Que na verdade a gente não pede, a gente manda uma criança fazer alguma coisa, se nós não estamos lá para apoiar, para orientar e até para dizer, elogiando se está certo ou orientando se está errado. Uma gravura simples de catar lixo. E muitas vezes nós vamos ensinar na infância e eles vão entrar na adolescência e na juventude fazendo ao contrário. Mas esse valor foi ensinado e ele está lá guardado. Em algum momento ele vai despertar. Porque nós também aprendemos uma série de coisas e muitas vezes não fazemos como deveria. Então, como é que eu faço um aprendizado pela associação? Eu vou esclarecer para a criança, orientar a criança
que cada vez que ela faz algo bom, ela recebe uma coisa em troca. E essa coisa não é o material. Não é dizer para ela, olha, se você catar o lixo do banheiro, eu vou te dar alguma coisa. Não. Olha, quando nós vamos limpar o banheiro, a satisfação e o sentimento bom que temos é que a gente vai entrar no banheiro limpinho, cheiroso. Se nós recebemos uma visita, a visita vai elogiar o nosso banheiro. Essa é a associação que nós fazemos quando algum comportamento é bom. Mas o que nós, adultos, a maioria faz? Se você passar de ano, eu te dou um tablet. Se você fizer isso assim correto, você vai ganhar isso. Isso não é associação. Isso é uma troca e eu desperto na criança uma competição, não uma competitividade. São conceitos bastante diferentes e que às vezes a gente não tem essa clareza. Pessoas por competição que vão lá só para ganhar, nós temos muito. Pessoas que se tornam competitivas com elas mesmas no sentido de buscar sempre se melhorar para si e para os outros enquanto cidadãos, ainda temos poucos. Então o processo de reeducação, de educação começa lá na criança. Às vezes nós vemos crianças muito mais preocupadas em usar máscaras do que o próprio adulto. Para ela é uma novidade, pode até ser uma brincadeira, mas é através de uma brincadeira saudável que nós também ensinamos. Então a gente precisa ir se empoderando do que nós temos de bom para passar para as crianças. E essa pandemia, de alguma forma, veio para despertar em nós algumas tarefas que nós deixávamos a desejar. Estar em casa, quando na verdade eu gostaria de estar fazendo visitas, conversando, viajando, são sentimentos que precisam ser elaborados. Estar na casa do meu amiguinho ou ir para a escola são sentimentos que nós precisamos ajudar a criança a elaborar. E isso é um caminhar contínuo. Vai passar a pandemia, se Deus quiser, bem rápido, mas nós precisamos também aprender com esse tempo que nós estamos separados fisicamente, usando máscara como nunca usamos, evitar os contatos físicos, na maioria dos casos, mas o que nós vamos aprender com isso, né? Como é que está a nossa escuta? Deixa eu ver, isso. Como é que está as nossas escutas? De falar nós somos bons, né? Aquele ditado que diz que nós temos 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir melhor e falar menos, não se aplica. Porque nós não temos escutas, nós não temos paciência para ouvir, nós não temos paciência com os nossos idosos que contam a mesma história várias vezes. Nós não temos paciência com a criança que nos pergunta a mesma coisa várias vezes. E aí a gente vai entrando num processo de desgaste de relacionamento interpessoal. Será que nós sabemos ouvir as crianças? Ou antes disso, será que nós sabemos nos ouvir? Porque nós somos um ser que convive conosco. Como é isso? Será que eu estou ouvindo as minhas dores? Que valores, que nível de graduação eu estou dando para minhas dores? Estou negligenciando
ou estou aumentando a importância demais a ponto de esquecer a dor do outro? Ou será que eu estou ouvindo a minha dor, ouvindo a dor do outro e contrabalançando, entrando no equilíbrio para que ambos se ajudem? Que peso eu estou dando para os meus ataques de estresse? Nós precisamos aprender a nos ouvir, a nos acolher a dor, acolher os nossos sentimentos, saber dosá-los, ouvi-los, intermediar. Até porque tem sentimentos que são questão de sobrevivência. Medo, ansiedade, estresse, eles têm os seus lados positivos. E é possível da gente conviver com eles, porque eles são o nosso termômetro de sobrevivência. Mas eu também preciso escutar. E escutar criança não é fácil. É uma tarefa desafiadora. Mas quando eu escuto a criança externa, eu tenho condição de escutar a minha criança interna. Nós não podemos negligenciar a nossa criança interna, da mesma forma que não podemos esquecer das crianças externas. E o escutar é isso. É eu saber que os bons relacionamentos ou as discórdias são uma questão de escolha. Eu posso escolher isso. Ah, mas os acontecimentos externos fazem com que eu me perca, a gente não sabe mais em quem confiar, a gente não tem mais fé, seja lá a fé que você professa, né? Não vamos entrar aqui nessa questão, mas eu preciso ter fé em alguma coisa, eu preciso ter fé em alguém, eu preciso confiar em alguém. E essa confiança parte da autoconfiança. Eu tenho que confiar que eu sou capaz e que eu vou conseguir. Porque se eu não tenho esse sentimento verdadeiro, positivo, eu não consigo conviver bem com o outro. Que paz e harmonia são riquezas que nós precisamos construir. A paz e a harmonia não é uma riqueza que eu vou lá numa serra e vou cavucar, vou desmoronar, procurando um mineral precioso. Essas riquezas elas são fabricadas todos os dias. Desde a criança, o adulto, o idoso, que já não é mais uma mão de obra dentro do capitalismo necessária, porque ele não dá mais conta, mas ele tem um aprendizado cultural, que é o conviver com a criança, ele tem mais escuta, ele tem mais habilidades de orientação. Então eu penso e creio muito que essa pandemia nos uniu e nos reuniu novamente. Porque é um jeito e é uma forma de nós olharmos para nós e dizermos, vamos conseguir. E juntos, crianças e adultos, jovens e idosos, ou velhos, como se preferir, né? Então a gente precisa lembrar sempre. E eu achei essa frase fantástica enquanto estudava, né? Enquanto fazia pesquisa. O homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu, sendo a cultura essas teias. Os indivíduos sentem, percebem, raciocinam, julgam e agem sob a direção destes símbolos. A experiência humana é, assim, uma sensação significativa, interpretada e aprendida. Então, que os nossos significados, que as nossas teias que foram tecidas pelos nossos antepassados, continuam sendo tecidas por nós,
vão continuar pelas nossas crianças que vão crescer, vão se tornar adultos, que possamos nós lembrarmos que nesse momento de cuidados, de distanciamento físico, distanciamento social que começa a se integrar novamente, a gente consiga ter aprendido muito sobre nós, sobre as nossas dores, mas também sobre as nossas alegrias, sobre as nossas tristezas, mas também sobre os nossos aprendizados, de que muitas vezes alguém muito próximo de nós perdeu um parente pela Covid, entrou num processo de estresse, de luto, de sofrimento, e nós passamos por essa fase. Nós não fomos acometidos. Que a gente aprenda a viver com as dores, mas tirar dessas dores um aprendizado que possamos transmitir para as nossas crianças. Que a gente possa aprender com todo esse tecer, né? Me lembrei agora das fiandeiras, né? Que preparavam algodão, que trabalhavam algodão, que ia para os teares fazerem, fabricarem, produzirem. E nesse movimento de produzir, elas cresceram e trouxeram para a nossa cultura um aprendizado muito bom. Que a gente possa lembrar dos nossos antepassados com carinho, com atenção e com muita gratidão. E os sentimentos de gratidão nós possamos retransmitir para as nossas crianças, para que quando eles chegarem na vida adulta, eles lembrem desse momento como um momento de fortaleza, onde eles se sentiram amparados e que puderam ser bastante fortificados para isso. Que a gente possa lembrar dos nossos padrões culturais que se modificaram, e história é isso. Se nós voltarmos na história, né, dos nossos contemporâneos, nós vamos perceber o quanto nós aprendemos, o quanto nós desenvolvemos, mas principalmente o quanto nós podemos ensinar. Que tenhamos um bom dia e que possamos caminhar com mais segurança e mais autoconfiança. Muito obrigada.